Boa noite a todos. Muito bem-vindos, né, a esta primeira noite de estudos, né? A gente fica sempre muito feliz ao iniciar, digamos assim, um ano, né, as atividades de estudo que promovem, que nos auxiliam a ampliar nosso conhecimento da vida, do mundo, de nós mesmos, e a compreender melhor, né, quem somos e para onde vamos. E hoje, com a alegria de ter o Orson aqui conosco, nesta aula inaugural, que assim estamos chamando, que marca, né, o início das nossas atividades de estudo, o início das atividades com os grupos de estudo do ano de 2011. Aqui nós temos pessoas inscritas, né, nos vários horários, tanto para o curso básico, quanto aqueles que também irão começar o estudo da mediunidade. Então, aqueles que farão o curso na terça-feira à noite, haverá uma turma que vai fazer, né, o curso básico, que é o início, né, do conhecimento da doutrina. E haverá aqueles que vão fazer o estudo da mediunidade, orientação e educação da mediunidade, que já fizeram os 2 anos de curso básico. Então, nós nos reuniremos aqui na terça-noite, às 20 horas, e aí vamos fazer uma apresentação, vamos nos conhecer e vamos ver quem é que irá, vamos trazer, né, uma lista, saber exatamente quem vai fazer o curso de orientação mediúnica e quem estará conosco no curso básico, mas iniciaremos as atividades, as 2 turmas aqui, neste salão, na terça, às 20 horas. Acredito que o Orson, para nós, dispense apresentações, né? Nosso amigo, nosso companheiro da cidade de Matão, colaborador intenso, ativo do movimento espírita da cidade de Araraquara, tem estado sempre conosco, sempre que possível, né, Orson, aqui conosco no Consolador, muito presente em todas as casas espíritas da nossa cidade. Ele a gente já o considera como de Araraquara, né? Fora tudo que ele faz, né, a gente vê aqui alguns títulos do Orson, né, de sua autoria, fora todos os artigos, não sei para quantos jornais ele escreve, né, mas é incrível, a gente vai nos lugares mais distantes, enfim, está lá um informativo, um jornalzinho, tem lá um artigo do Orson, palestras, seminários, enfim, atividades como orador no Brasil todo. Então, um divulgador, um trabalhador de muito peso, né, na nossa doutrina e de muita lucidez. Então, para nós é muito alegre, muito feliz poder tê-lo aqui nesta noite. Para que a gente não tome mais tempo e prossigamos, né, como diz o Orson, nós vamos pedir à Dona Léia que faça a nossa prece inicial e que nós tenhamos uma noite assim muito proveitosa, um banquete espiritual que nos estimule, que renove, né, o nosso entusiasmo para encarar um ano de estudos que com certeza vai ser imensamente benéfico a todos nós. Por favor, Dona Léia.
Boa noite a todos. Vamos mentalizar Jesus para dirigirmos a Ele a nossa prece nesse momento. Amado Mestre Jesus, neste momento, elevamos o nosso pensamento a Ti com imensa alegria. Sim, Mestre, estamos imensamente felizes porque retornamos a este curso interrompido no ano passado e também por aqui estarmos novamente interessados em aprender um pouco mais. Muitos de nós matriculando-se no início do curso. Estamos felizes por nos reunirmos aqui, em nome de Deus, em Teu nome, e buscamos em Ti as forças de que necessitamos para que a decisão que tomamos de mais um ano de estudos, seja iniciando o curso, ou seja prosseguindo, que esta decisão seja perene, que possamos estar imensamente estimulados a prosseguir, a buscar o conhecimento da vida espiritual, a termos o conhecimento de nós mesmos, conhecimento esse que podemos adquirir através do estudo, das aulas a que vamos comparecer. Que o desânimo não faça parte dos nossos objetivos, que possamos estar movimentando à vontade esse atributo do Espírito, essa força que nos conduz e que cada um de nós possui em si mesmo, que possamos movimentá-la para a nossa caminhada neste ano de estudos que agora se inicia. Buscamos, Mestre Jesus, em Teu coração generoso, as bênçãos de que necessitamos para este início. Abençoa, Mestre Jesus, a cada um de nós que aqui está, que possamos sentir no nosso coração o bom ânimo, a alegria de aqui estarmos, de começarmos os nossos estudos, de ampliarmos cada vez mais o nosso conhecimento para compreendermos a vida. E compreendendo a vida, com certeza teremos mais paz, mais serenidade, mais alegria de viver. Faremos bem a nós mesmos e a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Ampara-nos, Mestre Jesus, nesta decisão que hoje se inicia. E abençoa-nos, a cada um de nós, nestes novos propósitos de evolução espiritual através do conhecimento. Nós buscamos em Ti, também neste instante, as bênçãos para o nosso irmão Orson, que ele possa sentir toda a facilidade de comunicação, como sempre a possui, também nesta noite, para que possamos aprender com ele, e assim nos sentirmos ainda mais motivados a fazermos o nosso aprendizado. Abençoa-nos a todos e que neste momento, para que o nosso ambiente se faça o melhor possível, nós vamos orar a Deus, o nosso Pai, o grande doador, o conhecedor profundo de todas as nossas necessidades. É a Ele que nos dirigimos neste instante com profundo respeito
e imensa fé, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Meus amigos, com que satisfação, com que honra voltamos a esta casa, super motivados com o objetivo desta noite, de termos uma noite inaugural de estudos, de cursos, para que possamos aprofundar os conhecimentos da doutrina espírita. Porque toda vez que nós nos referimos ao estudo do Espiritismo, o Espiritismo tem se apresentado. Eu vou fazer uma comparação. É uma coisa que é comparativa. Mas vejam, a presença do Espiritismo em nossa vida, o estudo dos seus postulados, dos seus fundamentos, esta fonte inesgotável de conhecimentos e de orientação, é como se fosse uma brisa nessas tardes calorentas. É como se fosse uma água que sedenta a nossa sede. É como se fosse um perfume agradável que nos chega à sensação. Porque realmente a doutrina espírita, ela representa esta luz imensa que nos orienta a vida, que nos ajuda a entender os complexos mecanismos da vida humana. A doutrina espírita é uma luz que nos ilumina os passos. E naturalmente que ela surgiu com o Livro dos Espíritos, como nós já temos conhecimento. O Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Estas informações serão ampliadas durante o curso básico. Sabemos que o curso básico vai oferecer os fundamentos, o início histórico do Espiritismo. O que nós vamos fazer é uma síntese, um resumo geral, sob a coordenação de Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso Allan Kardec, que nasceu em solo francês, mais exatamente na cidade de Lyon, no ano de 1804. E aos 50 anos, em 1854, teve a sua atenção chamada para os fenômenos produzidos pelos espíritos. Da observação metódica deste homem, um professor consagrado, homem respeitado na França, em seu país, cujo governo utilizava as suas publicações gramaticais como elementos de base para o ensino francês, este professor foi chamado a observar fenômenos estranhos que se transformavam em motivo de brincadeira, de festa, de espetáculo público para diversão. Mas a observação de um homem criterioso, dado a análise metódica dos fatos, fez com que a sua visão abrangente de um homem experimentado visse algo mais. E desta observação e das experiências, da coleta de dados, da troca de informações e principalmente da sua reflexão, de um homem muito lúcido, ele chegou ao Livro dos Espíritos através da publicação de perguntas e respostas com o conteúdo da base doutrinária. O Livro dos Espíritos desdobrou-se nas demais obras. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Mas o trabalho deste homem não se resumiu apenas a estas 5 obras. Além de ter fundado a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, além de ter fundado a Revista Espírita, toda a obra da codificação, além da Revista Espírita, que é um repositório de ensinos extraordinários,
e das obras complementares, esta querida doutrina espírita, por isso que dissemos que ela é como uma brisa que nos chega, é uma água que nos tira a sede, porque realmente ela representa este tesouro de conhecimentos. E para entusiasmar-se com este conteúdo inesgotável, é impressionante, porque quanto mais o tempo passa, mais sentimos a grandeza dos seus conteúdos. Amadurece a mentalidade humana, avança a tecnologia, surpreendem as conquistas humanas, e a doutrina espírita sempre perene. A doutrina espírita sempre segura, jamais ultrapassada, ao contrário, consagrada. Os ensinos trazidos pelas conquistas da ciência só têm reforçado os seus fundamentos, só têm mostrado a verdade dos seus conteúdos, riquíssimos, e tocantes a todos os assuntos da humanidade. Se alguém perguntar, mas lá nos livros da codificação não fala do celular, não fala da internet, fala sim. Não com essas palavras. Mas peguem lá a lei de progresso e encontraremos o progresso humano estampado a claras notas, mostrando este avanço que já conquistamos hoje. É impressionante notar nas entrelinhas, nas palavras escritas, codificadas pelo mestre Allan Kardec, o mestre Hippolyte, que recebeu os ensinos, comparou os ensinos e verificou a coerência e a concordância desses ensinos para dar-lhes publicidade. Não foi dando publicidade assim às pressas, como muitos de nós, às vezes, temos vontade de publicar aquilo que vem dos Espíritos. Não, ele teve o cuidado de submeter os escritos recebidos a uma severa análise racional, e especialmente fazendo comparações com comunicações vindas de diferentes lugares, para perceber a coerência, a consonância que havia entre elas, ou entre eles, os ensinos, para somente então dar publicidade. Mas, além da publicidade, das respostas trazidas pelos Espíritos aos seus questionamentos de um homem sábio, lúcido. Não se sabe se são as perguntas que são mais inteligentes ou as respostas. Porque notemos que não se trata apenas do trabalho de um homem, mas é um trabalho conjunto de várias cabeças pensantes, colaboradores da obra, alguns deles encarnados, entre eles Allan Kardec como coordenador da tarefa, assessorado por médiuns que participaram da tarefa, de companheiros de ideal que foram contemporâneos desse esforço, mas também sintonizados, a equipe toda, com o trabalho de outras inteligências desencarnadas. Mas nem por isso menores, pois que trata-se de um trabalho realizado, coordenado em equipe, planejado com boa antecedência, e que viera para a humanidade numa época de amadurecimento intelectual. Numa época em que as ideias pudessem ser assimiladas com mais facilidade. Numa época em que a ciência e a própria modificação social das ideias, porque até ali vivia-se uma época de intenso preconceito, vivia-se uma época de falta de amadurecimento, mas as ideias iluministas que vieram preparar o terreno abriram caminho para esta, podemos dizer, a abertura de um conhecimento novo. E Kardec chega nesta época, depara-se com aquela quantidade inumerável de fenômenos que se repetiam, que não era novidade, porque os espíritos sempre existiram. Não era apenas uma novidade francesa. Em outras partes do planeta já se tem notícias das manifestações, o que é muito lógico, porque as manifestações não estão restritas ao meio espírita. As manifestações dos espíritos existem desde que existe o ser racional sobre a Terra, porque também somos espíritos neste vai e vem das reencarnações, aprimorando a mente, aprimorando o sentimento, aprimorando a sintonia com valores que não vemos, mas nem por isso inexistentes.
Porque não vemos os espíritos, a não ser que venhamos com a faculdade de ver os espíritos. Mas a maioria de nós não vê os espíritos. Todavia sentimos a sua influência. Percebe-se a movimentação, percebe-se a influência positiva, benéfica ou nociva na sociedade humana, que o Espiritismo veio esclarecer e dizer sobre a obsessão, sobre a presença dos espíritos necessitados, dos espíritos violentos, vingativos ou bondosos, que acompanham os nossos interesses, visitam-nos em nossas casas, na casa onde estão as nossas famílias, mas também na casa mental, verificando os nossos interesses, percebem os nossos sentimentos. E esta faculdade humana, a mediunidade, que também não é invenção do Espiritismo, ela é uma faculdade humana. A mediunidade é uma faculdade humana, não é exclusividade, não é invenção do Espiritismo, não. Ela existe desde que existe a humanidade. Sofreu toda a evolução própria das ideias humanas, na prática, na maneira de tentar a comunicação com os chamados deuses na época. Mas agora, com o advento do Espiritismo, esta sintonia está explicada, está disciplinada, está para ser conhecida, estudada devidamente, para que não nos tornemos joguetes, para que não sejamos iludidos, para que não criemos expectativas falsas, para que tenhamos critério, bom senso diante das informações vindas dos Espíritos. Mas para termos um domínio sobre este universo de informações, onde estão incluídas também a lei de causa e efeito, onde compreenderemos que somos responsáveis por nós mesmos, além do aspecto histórico do surgimento do Espiritismo e de toda esta caminhada humana, além da existência dessa faculdade de perceber os espíritos, que varia de indivíduo para indivíduo, espíritos que influenciam os ambientes, e naturalmente que não só os ambientes religiosos, os espíritos estão em toda parte, porque estamos sintonizados pelo afeto, ou pelo desafeto, pelos interesses, sabe-se lá de qual ordem. Todo este universo de informações, onde se inclui também a pluralidade das existências, a reencarnação, que nos ensina que não vivemos uma única vez. Aliás, vivemos sim uma única vez. É uma única vida com várias existências que se repetem continuamente para que façamos, na repetição das experiências que necessitamos, o amadurecimento que precisamos conquistar. É exatamente na repetição que amadurecemos, que aprendemos, que adquirimos competência para avançarmos espiritualmente. Nós vamos percebendo nestes números informativos, nesses inúmeros informativos, neste conteúdo abrangente, o quanto é importante estudar para não ficarmos na superfície, para não acharmos que o Espiritismo apenas faz paz, para não acharmos que o Espiritismo apenas fala com espíritos, para não acharmos que o Espiritismo apenas distribui cestas ou enxovais. O Espiritismo é muito mais do que isso, mas muito mais do que o passe, do que a comunicação dos espíritos, do que a caridade material. O Espiritismo, como tão bem expressou a nossa querida Leia na sua prece de abertura, é esta força que nos faz crescer, é esta força que nos motiva. O que me impressiona particularmente, permitam-me dizer-lhes isso, é a atualidade do Espiritismo. Ele não fica velho, a gente fica, ele não fica. Quanto mais o tempo passa, mais novo ele fica. Parece que é um jovem estuante, dinâmico, cada vez mais elétrico, cada vez mais presente, porque a humanidade está absorvendo com facilidade o seu conteúdo, que está escrito há mais de 150 anos. E nós não conseguimos perceber isso antes. Foi preciso que inúmeros pioneiros viessem com a coragem, com a determinação, com o conhecimento solidificado, e semeassem, através do pioneirismo, através das lutas iniciais, da implantação da ideia espírita, muitos deles sofrendo perseguições, calúnias,
traições de toda espécie, para que gradativamente e simultaneamente ao progresso da mentalidade humana, a ideia espírita fosse absorvida. E não há outra maneira de percebermos a grandeza do Espiritismo, senão folheando as suas páginas. Não tem outro jeito. Nós, todos os espíritas, passamos por diferentes estágios de descoberta do Espiritismo. A maioria de nós começa com os romances. Ficamos encantados com as histórias comoventes, com as histórias que prendem a atenção. Começamos a ler os romances. Depois percebemos que podemos avançar um pouco mais. Nos interessamos pelos livros das mensagens consoladoras, aqueles livros pequenos de mensagens curtas, e vamos percebendo um estímulo à fraternidade. Mas agora vivemos um outro momento, porque até o cinema está falando de espiritismo, e as pessoas vêm perguntar para a gente, mas é assim? E nós temos que estar preparados para atender a este anseio popular, a esta ascensão da ideia espírita na mentalidade humana, e brasileira particularmente. Porque depois do Brasil, haverá uma outra etapa a ser cumprida. Muitos de nós, os brasileiros, preparados agora, deveremos reencarnar em outras pátrias, onde haverá muito preconceito, muitas lutas a travar, até que as outras pátrias alcancem o estágio que nós estamos hoje. Não percam a oportunidade de ver o filme Além da Vida. Não sei se já passou aqui ou se está passando. Está passando? Está passando? O filme Além da Vida é um belíssimo filme. Mas a gente vê o filme, ele é muito superficial. Mas ele é comovente, é muito bonito, vale a pena ver. Vão ver. Vocês vão ver o filme Além da Vida e vão perceber o quanto o Espiritismo poderia ter contribuído para aquele filme. Um filme num cenário francês. Em nenhum momento é citado Allan Kardec, em nenhum momento citado o Livro dos Médiuns, neste ano que nós estamos comemorando os 150 anos do Livro dos Médiuns. Porque é um filme que fala de mediunidade, esta faculdade humana. E a gente percebe a extensa contribuição que o Espiritismo oferece, desde que nos coloquemos a pesquisar. O mais empolgante dessas obras todas, a Revista Espírita não está a coleção completa aqui, porque senão ia ficar muito enfeitado o quadro aí. Ia encher, não caberia. Tem outras obras que nem estão aí. Ainda estão faltando aqui A Obsessão, estão faltando outros livros aí. Mas o mais empolgante dessas obras é que elas não são obras para serem lidas uma vez só. Não é uma obra para a gente ler uma vez e esquecê-la totalmente. Já li isso faz 30 anos, está atrasado 30 anos. Porque é uma obra, no seu conjunto, é uma obra coletiva, que cada vez que nós lemos uma página, nós descobrimos mais conteúdos. É interessantíssimo isso, porque nós vamos descobrir coisas ligadas ao nosso cotidiano. Vamos entender passagens das dificuldades humanas, das tragédias humanas ou das conquistas humanas. Quando se fala em fim do mundo, este assunto que dá medo, pavor, misticismo em tanta gente, ou se fala nas conquistas espaciais, nas descobertas de novos sistemas planetários e outras conquistas da ciência, nós vamos descobrindo que isso já estava escrito. Isso já estava elaborado no pensamento de uma doutrina solidificada sob leis naturais. Não é invenção de um homem, não é invenção da cabeça dele, mas é o produto elaborado de uma equipe de grandeza espiritual que revelou à humanidade a nossa essência, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Devemos nos perguntar continuamente e debruçar os olhos, porque vamos encontrar tesouros inimagináveis. Eu já disse isso aqui de sábado, permita-me repetir. Eu nasci em família espírita, tenho 50 anos, e dia a dia o meu queixo cai, a minha boca fica aberta, meu Deus, cada coisa que o homem diz. A lucidez desse Hippolyte, a lucidez do nosso Allan Kardec impressiona pela atualidade,
pela coerência, pelo senso de justiça, pelo senso de humanidade, de amor ao próximo, e demonstrando na sua personalidade uma sintonia com os propósitos do Cristo. Toda esta obra está à nossa disposição. Todos esses livros já editados, que são reeditados, não fica velho. Não ficam velhos. Cada vez mais dinâmicos, cada vez mais jovens, cada vez mais atraentes, justamente pela coerência.